Boa tarde, agora a gente vai fazer o nosso acompanhamento da aula pelo livro. Então, peço que vocês abram o livro de vocês, na parte de História, página 276. Quem não tem livro, acompanhe aqui com a tia explicação, porque eu vou ler e vocês vão conseguir fazer a atividade a partir desse vídeo, então. 76 aqui embaixo, ó, na parte de comércio, né? O comércio, o que será? Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento na produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Então, como que foi esse desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, né? Os seres humanos da época, né, os nossos antepassados, começaram a ter um conhecimento maior, uma sabedoria maior. Então, eles foram produzindo novos instrumentos, novas técnicas, novas ferramentas para fazer a produção da agricultura, para plantar mais, com mais rapidez, com mais eficiência. Então, isso fez com que a produção de alimento deles crescessem. E com essa produção de alimentos grande, né, com essa abundância de alimentos, eles tiveram uma nova prática, que seria o comércio, né? Além de trocar produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila ou cidade, passou a existir também a troca entre diferentes aldeias e cidades. Nesse período surgiram também as primeiras rotas de comércio entre povos distantes. O comércio a longa distância era a maior parte das vezes realizado por comerciantes nômades, que facilitava a troca de mercadoria entre diferentes vilas e cidades. Então, cada povo, cada cidade, cada aldeia, né, produzia diferentes produtos, alimentos, produtos, né, como utensílios. Então, esses comerciantes nômades, que não tinham moradia fixa, iam de cidades em cidades, levando esses diferentes produtos para as outras cidades. Muitas dessas vilas e cidades passaram também a servir como pontos de encontro entre mercadores e consumidores, formando-se em centros urbanos com grande concentração de pessoas, atividades econômicas diversificadas, né? Então, essas vilas e cidades começaram a virar centros de comércio, como a gente tem hoje em dia, por exemplo, o Alcântara, o centro de São Gonçalo, que são grandes centros de comércio, que ali tem vários lugares para você comprar, tem várias pessoas para comprar o que você quer vender. Então, aí começaram a surgir grandes centros de comércio. Agora, a página 277. A divisão do trabalho. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão do trabalho. Ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio. Algumas eram artesãos e havia também os soldados, que garantiam a segurança desses povos, desses novos centros urbanos. O que acontece? Como a gente tem hoje, começaram a surgir diferentes profissões, no caso, né? Então, essa divisão do trabalho começou a ser maior. Tinha as pessoas para cuidar da agricultura, tinha as pessoas para cuidar da segurança, tinha as pessoas que se carregavam em vender produtos, tinham aquelas que produziam produtos como os vasos, cestas, etc. Com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo e tantas pessoas em movimento, foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa que mantesse a ordem e o funcionamento dessas cidades. Tornou-se um costume entre essas novas sociedades que o chefe da família mais influente passasse a exercer funções de líder político do lugar em que morava. Então, começou a ter pessoas para administrar as outras pessoas, né? A fazer organizar, senão virava uma bagunça.
Bom, página 78. Vamos falar agora da pecuária. A pecuária. Pesquisadores acreditavam que os seres humanos tinham iniciado a pecuária num período posterior ao domínio da agricultura, né? Então, depois de dominar a agricultura, eles começaram a exercer a pecuária. Ainda hoje é bastante comum agricultores que não praticam a criação de animais, mas se desconhecem a existência de grupos de criadores que não possuem conhecimento da agricultura. Então, o que quer dizer? Que hoje é comum a gente ter agricultores que não praticam a pecuária, que é a criação de animais, mas não é conhecido pessoas que criam animais, que praticam a pecuária, mas não conhecem nada de agricultura. Então, todos aqueles que praticam a pecuária têm um conhecimento sobre agricultura, né? Os estudos indicam ainda que, provavelmente, tenha sido os animais que se aproximaram dos seres humanos, lá atrás, né? De acordo com essa teoria, esse tipo de criação ocorreu inicialmente no Oriente Médio, em consequência de longos períodos de estiagem, quando os animais foram forçados a se aproximar dos seus predadores, os seres humanos em busca de água doce. Então, lá no Oriente Médio, lá na nossa pré-história, os animais se aproximaram dos seus predadores, que eram os seres humanos, por causa da estiagem, da falta de água, né? Então, atrás de água, eles se aproximaram dos seres humanos. Acredita-se ainda que tenha sido os seres humanos a permitirem que os animais pastassem nos campos já colhido. Então, eles deixavam os animais, como a gente pode ver até aqui na imagem do lado, comer, né, o que sobrava daqueles campos em que eles já tinham colhido o alimento. Eles utilizavam os animais, né, para fazer a limpeza e preparar esse terreno para uma nova plantação. Assim como ocorreu com a agricultura, os seres humanos estudaram o comportamento dos animais, afastando os predadores, como leões e lobos, e domesticando os mais doces, como os bois. Então, eles começaram a afastar os animais que predavam esses e começaram a domesticar animais mais dóceis, como os bois, ovelhas, cachorros e outros animais. Inicialmente, todos os animais eram mantidos como reserva de caça, mas aos poucos, seres humanos adaptaram esses animais às suas necessidades. Ao longo do tempo, a agricultura e a pecuária se tornaram atividades complementares. Bois e cavalos passaram a ser utilizados para puxarem arados e carroça, enquanto o esterco era usado como adubo. Então, esses animais, primeiro, eles eram reservados para se alimentarem, mas depois eles começaram a utilizar esses animais para facilitar o trabalho deles, como na agricultura. Em um momento posterior, o couro também passou a ter grande importância no cotidiano dos seres humanos, né? Sendo usado na confecção de vestimentas, recipientes para o transporte de sementes e ferramentas na proteção das habitações. A lã e o pelo de alguns animais também se tornaram bastante úteis, principalmente em regiões mais frias. E esses produtos passaram a ser trocados por sementes e alimentos, tornando-se parte da economia daquele período. Bom, agora a página 79, aqui embaixo. A invenção da escrita. Como você estudou até aqui, como nós estudamos até aqui, a vida nas vilas e nas cidades foi, aos poucos, se tornando mais complexa. Foram descobertas
a agricultura, começaram a plantar, a pecuária, começaram a cuidar de animais, começaram a desenvolver técnicas e ferramentas para a produção de agrícola, né? Para a produção de alimentos. Então, ali foi tendo uma abundância, uma produção maior de alimentos, foi criada o comércio. Então, a vida começou a ficar um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil, não. Deixa eu ver, um pouco mais complexa na questão de mais coisas foram acontecendo para os seres humanos, né? Eles tinham mais coisas para administrar. Com o aumento contínuo da população urbana, algumas atividades como a cobrança de impostos e a contagem de mercadoria precisavam de um controle maior. Para isso, começou a usar um sistema de registro gráfico, inicialmente baseado em desenhos, o que chamamos de sistema pictográfico ou hieroglífico. Hieroglifos. Difícil. Então, esse sistema, ele era um sistema de escrita, mas através de desenhos, como a gente pode ver aqui, e desenhos bem difíceis, não eram fáceis, né? Ler, identificar o que significava aquele desenho e nem fazer esses desenhos. Nesse sistema, desenhavam-se, por exemplo, uma cabeça de boi para registrar o animal ou um ramo de trigo para representar o cereal. Mas aos poucos esse sistema foi se tornando ineficiente, pois dificultava a expressão de quantidade ou de ideias. Os comerciantes se depararam com um problema para especificar as mercadorias vendidas. Por exemplo, quantos bois foram comercializados? O líquido vendido era óleo ou mingau? Então, só uma cabeça de boi para representar um animal. Quantos animais foram vendidos? Não tinha como você desenhar 20 cabeças de boi ou 20 raminhos de cereal. Então, isso foi começando a ficar difícil. Não foi mais tão eficiente, não estava mais servindo para aquela época, né? Para a demanda daquela época. Na tentativa de aprimorar os registros, eles elaboraram símbolos que pudessem representar com mais precisão suas ideias e ações, facilitando ainda mais a transmissão das informações. Criaram representações ainda mais estilizadas para expressarem melhor o que queriam dizer. Um jarro com um bico poderia sinalizar o líquido que estava dentro. Poderiam fazer um outro jarro para sinalizar um outro líquido. Mas como esses símbolos foram se tornando cada vez mais complexos, poucas eram as pessoas que sabiam desenhá-los. Surgiu então uma nova atividade, a de escriba. O escriba era uma pessoa que conhecia todos os símbolos de seus povos. Dominava tanto a técnica de leitura como a de escrita. Então, ele sabia todos os símbolos que existiam. Eles sabiam desenhar esses símbolos e também sabia o significado desses símbolos. Logo, os escribas se tornaram pessoas muito influentes em suas comunidades. Funcionários públicos, os escribas recebiam muitas recompensas pelos trabalhos que prestavam ao governo. Viviam em casas grandes e luxuosas, nos melhores bairros, alimentavam-se bem e podiam até possuir escravos. Isso aí fica uma dica, hein? Os escribas eram pessoas estudadas, por isso que tinham tudo isso. Se vocês estudarem também pra caramba, vocês também vão conseguir isso aí, hein? Para ter vida boa, a gente precisa estudar. O desenvolvimento de sistemas de escrita ocorreu há cerca de 4.000 anos atrás, né? Diferentes povos do mundo elaboraram sistemas próprios para registrar acontecimentos e compilar dados. Podemos citar a Mesopotâmia, no Oriente Médio, os egípcios, no norte da África, e os maias, na América do Norte. Então, olha só, esse aqui que a gente está vendo que tem até um sistema coloridinho, tem uns pretos e uns vermelhos,
é o sistema egípcio. E no livro a gente também tem outros exemplos de sistema aqui, ó. Tem esse primeiro, que era um sistema de escrita utilizado no Iraque. O segundo é um sistema egípcio. E o terceiro e último aqui embaixo é um sistema que era utilizado na Guatemala. Bom, vocês já sabem, né? Dúvidas, comentem aqui na plataforma para a tia poder tirar, tá bom? Façam a atividade com atenção. Quem não tem livro, tem que escutar bastante a vozinha da tia esse vídeo para poder responder a atividade. Beijão.